Oi, terceiros anos, terceira série da terceira etapa, né? Do EJA, do professor Faustino. Bom, eu estou passando aqui hoje, essa semana, para fecharmos o nosso tema da relação da atividade física com a saúde. Nós já fizemos um caminho muito grande para entender de que saúde nós estamos falando, né? Do que é o conceito de saúde, o que é atividade física, nós ampliamos o conceito de saúde, e aí nós chegamos em alguns casos específicos, como foi a relação da atividade física com a diabetes, a relação da atividade física com a hipertensão. A importância, né? Onde é que a atividade física pode interferir de alguma forma nessas doenças específicas, nesses casos específicos. E semana passada eu encaminhei para vocês um texto que falava da relação da atividade física com a hipertensão. Então falava da importância da prática regular de atividade física para o caso específico da hipertensão. E hoje nós vamos fechar isso com uma atividadezinha simples que eu vou encaminhar já nesse vídeo. Então, para fazer a atividade essa semana, vocês precisam assistir esse material que é curto. Eu quero trazer para vocês uma imagem que exemplifica bem o que é a hipertensão que nós estamos tratando, né, nas nossas aulas. Então, aqui nós temos a imagem, uma imagem que representa o que é a hipertensão. Aqui nós temos, desse lado direito aqui, nós temos uma imagem que representa a circulação do sangue no corpo, que é feita através de vasos, ó, que saem aqui do coração, aqui está o coração. Nós temos artérias que saem do lado esquerdo do coração, né? Saem do ventrículo esquerdo, milhares de artérias, aqui é uma figura representativa, então ela mostra um vasinho aqui, mas na verdade são milhares de artérias que se ramificam em outros milhares de artérias periféricas, vasos periféricos menores, que vão para todas as partes do corpo, os órgãos, principais órgãos, células do nosso corpo, tecidos, né? E depois esse sangue volta por esses vasos, no caso as veias, trazendo um sangue aí mais pobre em oxigênio, né, carente em oxigênio, vem para o lado direito do coração. Do lado direito do coração, né, através do átrio, recebe esse sangue, pobre em oxigênio e outros nutrientes, e é bombeado de novo para fora do coração pelo ventrículo direito para a circulação dos pulmões, que é a primeira, que é a circulação que a gente chama de pequena circulação, para ser oxigenado de novo e volta para o lado esquerdo do coração. Então, resumido é isso. Como é que esse sangue passa pelo corpo? Pelos vasos sanguíneos, né? Então, esse sangue circula pelo nosso corpo através de vasos sanguíneos. E aqui a gente tem um exemplo de um vaso, né? Uma artéria. O que é a pressão alta? A pressão alta, a hipertensão, é a pressão que o sangue que circula aqui dentro, né? Esse líquido que circula aqui dentro das artérias, exerce na parede desses vasos, que no caso é a artéria. Então, a pressão que esses vasos exercem na parede, o que esse sangue exerce nas paredes desse vaso, vão nos dar aí alguns valores da pressão. Vão nos dizer que pressão é essa. É a pressão que acontece aí dentro desses vasos. Quando a gente fala de hipertensão ou pressão arterial, a gente está falando, então, da pressão exercida por esse líquido, pelo sangue nas paredes dos vasos. Tá? Só resumindo. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo para que a gente entenda por que é importante olhar para isso. Vamos pensar no caso de uma bexiga. Aqui eu tenho uma bexiga, é claro, aqui não tem, tem um ar aqui dentro, né, que exerce uma pressão na parede dessa bexiga, né, que no caso é uma borracha. Essa bexiga ela está murcha, né, então eu consigo manusear, brincar com ela, olha, ela é pouco sensível, então eu posso jogar, eu posso fazer o que for. Poderia brincar de chutar essa bexiga sem ter medo que ela estoure, embora ela possa estourar. Se eu pego uma bexiga mais cheia de ar, a pressão dentro dessa bexiga ela é maior. A pressão que o ar exerce dentro da parede dessa bexiga, dessa borracha, ela é maior, então ela fica mais sensível. Nesse caso aqui, eu tenho até medo de brincar com ela e ela estourar. O barulho do estouro nos incomoda muito. Então, quando a gente pega uma bexiga mais cheia, ela nos incomoda bastante. Porque a pressão na parede dessa bexiga aqui, ela parece que ela está no limite. Então, qualquer movimento mais brusco aqui, ela pode estourar. O que acontece dentro dos nossos vasos sanguíneos é algo muito parecido. A diferença é que aqui eu tenho um ar que está parado, né, de certa forma. Então, ele está aqui dentro, mas nos vasos sanguíneos, nas artérias, esse sangue, esse líquido, ele está circulante, né, ele está circulando pelo nosso corpo. Mas a pressão ela está ali na parede dos vasos. Então, o que acontece dentro dos vasos sanguíneos, na artéria, é algo muito parecido. Quando a pressão está muito elevada, há alguns riscos, algumas situações que nos colocam em risco.
Por exemplo, há um risco da parede de algumas artérias se romperem para que essa pressão diminua. Não necessariamente para que a pressão diminua, mas a pressão sobre as paredes dos vasos é tão alta que coloca em risco a parede de algumas artérias do nosso corpo. Vou dar um exemplo: artérias que circulam em um órgão muito importante que é o cérebro. Quem aqui já ouviu falar num AVC, né? Um acidente vascular cerebral, um derrame. Derrame é uma ruptura de um vaso por um motivo ou por outro. Muitas das vezes a pressão alta é um desses fatores que faz com que ocorra a ruptura. Uma outra situação que pode levar, uma outra consequência da pressão alta pode ser a falência de alguns órgãos. O coração, ele tende a inchar muito quando a pessoa mantém por muito tempo a pressão muito elevada. E esse aumento do volume do coração pode acarretar no mau funcionamento desse órgão, ou a falência mesmo desse órgão. A pressão alta também pode acarretar em consequências no mau funcionamento renal, pode acarretar em problemas relacionados à visão, né, principalmente na parte inferior dos olhos, né? Então, a pressão alta ela é um problema muito grave. Então, nós vimos isso, só localizando vocês no que seria, então, essa pressão alta. E mais um ponto importante, né? A gente, quando vai fazer a leitura da pressão, a gente vê dois valores. Ah, professor, minha pressão deu 14/10. O que são esses valores? O nosso coração, eu vou usar novamente a bexiga. Aqui nós temos o coração, ele é dividido em 4 cavidades, né? Eu tenho 2 cavidades do lado esquerdo, 2 cavidades do lado direito, e as cavidades superiores e inferiores, vamos dizer assim. Então, tem os átrios na cavidade superior e os ventrículos nas cavidades inferiores. O número mais alto que a gente vê na medida da pressão é a medição da pressão quando ocorre o movimento de sístole. O que é a sístole? É a contração do ventrículo, que é as cavidades inferiores, a contração que o ventrículo faz, né, esse músculo do coração, para conseguir fazer com que o sangue circule para fora do coração. Então, esse movimento de contração da cavidade inferior do coração para botar para fora esse sangue, ou botar circulante esse sangue, a gente chama de sístole. Então, a sístole é a medida dessa pressão exercida por esse movimento de contração do ventrículo. E a diástole nada mais é do que o relaxamento dessa estrutura, dessa parte do coração, desse músculo, para que ele se encha de novo, encha de sangue e consiga depois, no outro movimento, contrair e expelir, né, e botar para circular esse sangue que ele novamente encheu aí na sua estrutura no movimento de diástole. Então, a sístole é a contração e a diástole é o relaxamento dessa estrutura, dessa cavidade. É quando ele se enche de sangue novamente, através de uma contração dos átrios. Tá? Então, o átrio contrai, o ventrículo ele se relaxa, ele expande, enche de sangue novamente, isso é a diástole, e a sístole é a contração. Ótimo. Então, a medida da pressão, ela tem relação com isso. Ela mede a pressão nos vasos sanguíneos nesses dois momentos. O movimento da sístole, que é o valor mais alto que a gente acha na medida da pressão, e no movimento da diástole, que é o número mais baixo da pressão. Qual é a tarefa de vocês, então? A tarefa de vocês é pesquisar, e vocês vão usar a internet, livros de vocês, que possivelmente tem, livros de ciência e biologia, mas principalmente na internet, vocês acham isso muito fácil. 2 perguntinhas. A primeira pergunta, vocês vão responder isso no caderno, vão colocar a data e o nome de vocês. A primeira pergunta quais são os valores normais para a pressão arterial, classificados como entendidos hoje, né, atualmente, como valores normais para a pressão arterial. Então, que valores são esses? Então, como é que classifica a pressão arterial? Quais são os índices altos, quais são os índices normais e quais são os índices baixos para uma pressão arterial baixa? Então, a primeira questão é essa. Quais são os valores de referência para a medição da pressão arterial, né? Então, como é que a gente classifica? Qual é o valor que indica uma pressão alta, uma pressão normal e uma pressão baixa? Como classifica isso? E a segunda pergunta tem a ver com a nossa área. A segunda pergunta, eu quero saber como, então vocês vão pesquisar isso, o que acontece, na verdade, com a pressão arterial durante a prática de uma atividade física. A alteração dessa pressão arterial durante a prática de atividade física, se há alteração, o que acontece com a pressão arterial durante a prática de alguma atividade física, seja leve, moderada ou intensa?
tá bem? São 2 perguntinhas, respondam no caderno e da mesma forma me encaminham lá no privado, no WhatsApp, tá? Para eu dar o ok. Valeu, bom trabalho, boa semana e qualquer coisa me procurem nas redes, estou à disposição. Um abraço, tchau, tchau, terceiros anos.